Bom dia, Brasil. Bom dia, Distrito Federal, que é o lugar que eu moro. Bom dia, Tocantins, meu estado. Hoje é a sequência do vídeo de ontem, onde o tema era por onde anda o verdadeiro amor? E eu falei sobre isso ontem. O verdadeiro amor é Cristo, é Jesus, é alegria. E falei dos 3 combustíveis para a gente viver esse verdadeiro amor, né? Que são fé, perseverança, paciência, né? E hoje falar dessas coisas parece meio piegas, parece que é meio demodê, porque nós vivemos num mundo tão desanimado, tão desesperançoso, e é por isso que eu venho com essas mensagens. Aí as pessoas às vezes falam, mas qual é a sua linha? A minha linha é falar de um estilo de vida que fala de Jesus Cristo como Salvador, que fala de Deus, que fala de boas novas, porque evangelho é boas novas, sem ficar levando placas religiosas. Embora eu seja uma pessoa que congrega numa igreja evangélica, como eu já falei aqui, sou da Sara Nossa Terra, eu não trago isso. Eu trago um estilo de vida, eu trago o meu testemunho de vida, que fala também muito, né? Não eu como referência, mas o que Deus fez na minha vida e que pode fazer na vida de qualquer um. Que a alegria verdadeira é a paz, independente de você estar numa situação financeira abarrotada ou estar em situação difícil. Então eu queria, para complementar o vídeo de ontem, reforçar e relembrar algumas coisas que são primordiais para a nossa vida, para que a gente combata, inclusive, este momento triste que nós estamos vivendo no Brasil, de desesperança, de tristeza, e que isso não afeta só as pessoas mais simples, pelo contrário. As pessoas mais simples, elas se alegram com muito pouco. E aquelas pessoas tão arrogantes, às vezes, tão prepotentes, que acham que não precisam de Deus, elas atribuem tudo ao material. E muitas vezes elas são mais miseráveis do que aqueles que são considerados, entre parentes, pobres e miseráveis. Por isso que eu queria começar essa manhã falando sobre... eu tô meio brilhosinha assim, gente, só saindo um pouquinho do contexto. É porque quando eu tô em casa, eu aproveito para dar uma cuidada, né? Então, passo creme, passo coisas no cabelo, porque o objetivo aqui não é a Nélcia, não sou Miss Beleza. E uma amiga minha falou, você tá com bigode chinês? Eu falei assim, minha filha, com quase 50, é bigode chinês, japonês. Então, voltando aqui, porque os vídeos vão ser bem divertidos também, para não ficar aquela coisa religiosa. Voltando aqui ao foco de falar dessas 3 coisas, de fé, esperança, amor, eu queria continuar o que eu falei ontem, né? Das bem-aventuranças de Mateus 5, que eu acho lindo. E eu falei, felizes as pessoas que são espiritualmente pobres. Por quê? Porque quando nós reconhecemos que o Espírito que tem que habitar em nós é o Espírito Santo de Deus, que é forte, porque nós somos miseráveis, porque nós somos cheios de ego, de eu, de vontades, né? Porque isso vem da nossa alma, ou então de influências de espíritos imundos. Quem não acredita, eu respeito, mas a Bíblia fala muito sobre espíritos caídos, espíritos imundos. A gente só tem 2 tipos de espírito, né? O Espírito Santo e os espíritos imundos. Então é simples, quem discorda da palavra de Deus, a gente vai continuar respeitando. Então eu falei também sobre felizes as pessoas que choram, que Deus os consolará. Não é fraqueza chorar. Chorar, muita gente que chora hoje está livre de câncer, está livre de depressão, porque elas externizam suas misérias emocionais. Ai de mim se eu não tivesse chorado. Aliás, minha mãe disse que eu já nasci chorando, que eu chorava demais quando era criança, né? E eu louvo a Deus por isso, porque me fez uma pessoa mais leve. E eu vou continuar lendo aqui o que está em Mateus, que fala assim, felizes as pessoas humildes, porque receberão o que Deus tem prometido a elas. Muitas vezes eu questionava como que Deus usa aquela irmãzinha lá, pobrezinha, lá que mora na periferia, de tal maneira, porque ela se esvazia dela mesma, ela deixa-se ser cheia do Espírito Santo. E Deus muitas vezes não vai habitar em lugares, em pessoas que estão cheias de si, do intelecto, do eu posso, mas eu tenho doutorado, mas eu tenho PhD. O culto nosso deve ser racional. Deus fala isso na palavra, porque Deus é o controlador até da ciência. Mas o nosso coração tem que ser humilde, independente do patamar, porque tudo é para Ele. Todas as coisas têm que ser revestidas para Deus. E as pessoas não entendem. Ontem eu coloquei sobre sucesso.
Às vezes as pessoas podem me olhar, ah, mas fulano abriu a escola e 12 anos depois fechou, abriu outra. Eu sempre vou continuar tentando, mas a minha maior riqueza está em vidas. Eu tenho hoje professores aí que eram, eu não gosto de falar nome, porque às vezes a pessoa fica com vergonha do passado, mas tinha gente que era garçom e hoje é PhD. Sabe? Tinha uma moça que essa eu posso falar o nome dela, mas eu não vou falar, que ela mora hoje em São Luís, que ela era quebradeira de coco. E fez um curso no Senac, a gente se conheceu, ela queria ser cabeleireira e se tornou também, além de cabeleireira, bilíngue hoje, ela também é professora de inglês. E essas são as riquezas. Mas eu não vou falar de mim, vou continuar falando de Jesus, que ele sim é perfeito. Felizes as pessoas que têm fome e sede de justiça, que serão fartas. Então hoje falar de justiça virou pecado. Não, irmão, você tem que orar pelas autoridades. Não, lógico que tenho, gente, ninguém sabe quantas noites eu já orei pelo meu estado do Tocantins, pelo Brasil. Já paguei mico em 2003, eu acho, 2002. Eu passei um mês inteiro vestindo as cores do Brasil. E não era nem época de Copa, na verdade era o ano de Copa, era 2004 isso. Só que eu fiz esse propósito em abril até início de maio. Eu vesti de Brasil, paguei jejum, foi uma paulada, se não fosse a igreja me cobrindo. Aliás, gente, é importante saber que quando eu entro aqui, quando eu falo essas coisas, eu não estou sozinha, eu tenho uma igreja, eu tenho intercessores, eu tenho pastores, líderes que me cobrem em oração. Porque quem é do outro lado, né, que a gente fala que são dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, sabe que existe um mundo espiritual. Então não entra aqui de bobeira. Eu tenho pessoas, eu tenho cobertura espiritual. Por isso que a gente às vezes fala, não é só você ficar, você e Deus com sua Bíblia. É legal, é maravilhoso. Ontem mesmo eu não fui ao culto, falei com a minha líder. Vou ficar aqui no meu momento com Deus, eu preciso buscar mais. Hoje eu não vou, não tô, né? Tô aqui num momento que eu não quero interromper. Mas eu tenho uma cobertura de pessoas junto comigo ali, orando. E por isso que é importante a igreja. Essa força. Juntos nós não somos, nós somos mais fracos, nós somos um a mais na multidão. Então eu queria terminar aqui falando, quem quiser ler depois Mateus 5, as bem-aventuranças, é lindo. Fala assim, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, que a gente fala do amor, compaixão. Por que que eu passei por tantas coisas nesses 17 anos de crente, de cristã, confessa a Jesus? Porque a gente precisa, às vezes, passar a dor do outro para entender isso. E eu não desejo para ninguém que você fique passando a dor do outro. Seja inteligente, seja sábio. Compaixão é isso. É você se colocar no lugar do outro. Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Deus existe. Deus é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus quer habitar em nós. Foi por isso que ele deixou a gente nesse mundo caído, para que a gente se enchesse do Espírito Santo. Vem falando isso desde a minha primeira mensagem. Não é que Deus vai aparecer como na época de Moisés, uma sarça ardente. Isso foi antes do véu ser rasgado na cruz do Calvário. Jesus está acessível a todos. Mas nem todos o recebem porque tem o coração duro, como eu já tive. Só que ele não vai arrombar. As sementinhas que a gente planta, uma hora vão frutificar. Assim como eu falei ontem de Jó, sobre o Brasil que está desesperançado, está triste, está desanimado. Mas há esperança para o Brasil. Eu já posso contemplar, eu já vejo muitas coisas. Acredito quem quiser ou não. Mas a minha veia profética, tudo que eu falei lá no Tocantins, até para muitos motivos de vergonha, Deus honrou até na prisão dos bandidos, das pessoas. Porque Deus é assim. Ele faz as coisas, né, loucas desse mundo para confundir as sábias. E as coisas que não são para confundir as que se dizem que são, né? Então eu queria terminar, não vou ler Mateus todo não, porque eu queria deixar de novo, né? Como boa professora, eu gosto de reforçar o que eu disse ontem. O combustível para esse momento que nós estamos vivendo, que está só começando, da limpeza, para vir o novo de Deus, o renovo de Deus, o estabelecimento do reino, são o quê? Fé, esperança e amor. Isso não é pieguice, isso não é bobeira. Isso é fé em Deus, naquele que continua o mesmo. E eu queria então lembrar vocês o que eu falei ontem. Para os jovens,
Vocês foram escolhidos para serem fortes, não para ser massa de manobra, não para andar igual meu pai falava pra gente, não para andar igual piolho na cabeça dos outros. Então tá, jovem, vos escolhi porque sois fortes e tende vencido o maligno. Os jovens têm que vencer o maligno, não o maligno vencer os jovens. E queria deixar 1 João 4,18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós temos que tirar esse medo de morrer, medo disso, medo. Tem gente que adoece só no medo de não ter um trabalho, de ter que se aposentar. Então a vida do brasileiro hoje, ela se resume em quê? Eu preciso estudar, passar no concurso e me aposentar, porque quando eu ficar velho, se eu não tiver um plano de saúde, eu vou morrer, sabe? Vamos acabar com isso, Brasil. E queria deixar a última passagem, isso que eu falei do verdadeiro amor, lança fora todo medo, que é Jesus, que nos fez livres na cruz do Calvário, que é 1 João 4,18. E para terminar, eu queria deixar Hebreus 11,6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aqui reforçando, a quem temos agradado? A Deus ou aos homens? Ao reino de Deus ou ao reino das trevas? Um lindo dia para vocês. E vem aí depois os outros pilares: governança, né? Governos, mídia e entretenimento, moda. E aí, hoje eu estou fazendo o quê? O suave, falando de amor. Fiquem com Deus e um lindo dia. Em nome de Jesus.